Olá, boa noite. Uma semana depois da aplicação das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, o governo ainda trabalha para concluir o processo que acabou prejudicado pelas dezenas de ocupações de escolas em todo o país. Já se sabe que dos mais de 8 milhões de inscritos, 271 mil estudantes ficaram de fora e vão ter que fazer as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. Prejuízo não apenas para eles, que prolongam a ansiedade e tensão de um momento importante na vida escolar, mas também para o governo. Repetir toda a logística, elaborar, aplicar e corrigir novas provas é uma trabalheira que vai custar aos cofres públicos quase 15 milhões de reais. Essa é a preocupação mais imediata do governo federal, mas não é a única. É preciso lidar ainda com as ocupações de escolas que continuam em algumas partes do país. Tem a reforma do ensino médio, que, além de ser objeto de discussão técnica, tem que vencer as resistências ideológicas. Tem a discussão do teto de gastos públicos e reflexos no orçamento da educação. E ainda a medida provisória aprovada pelo Congresso, que repassa parte das despesas bancárias do financiamento estudantil às instituições de ensino. Sobre esses e outros assuntos, a gente conversa hoje, aqui no Band Entrevista, com o deputado Mendonça Filho, que há 6 meses aceitou a missão e responde por tudo isso aí, como ministro da Educação. Ministro, boa noite, obrigado por atender aqui ao nosso convite. E eu lembro que outro dia o senador Agripino, presidente do seu partido, disse que não tem inveja nenhuma do senhor, né? Porque haja abacaxi para descascar. Mas ao mesmo tempo, Sérgio, primeiro cumprimentar você e aqueles que nos assistem em casa e no trabalho, dizer que para mim é uma alegria também enfrentar um desafio do tamanho da educação brasileira. É realmente uma responsabilidade enorme, mas revela um nível de compromisso e de conexão com os jovens, com as crianças do Brasil, que representam o futuro do país, que é instigante e provocativo para qualquer homem público que queira ver o Brasil melhorar. Para melhorar o Brasil, há de se fazer um caminho muito forte de investimento de melhor qualidade, com mais recursos na área da educação. Ministro, hoje, uma semana depois do Enem, dá para fazer assim, um balanço geral dos problemas? E eu emendo, não dava mesmo para manter as provas nas escolas, pelo menos aquelas que foram ocupadas 2 dias antes ou até na véspera da prova? Não dava, Sérgio, e qualquer possibilidade que significasse a manutenção da prova, a aplicação das provas para a totalidade dos estudantes inscritos para o Enem, seria um risco muito grande para a segurança dos estudantes que estariam em escolas ocupadas, para os estudantes que estavam ocupando e até mesmo para a segurança do Enem. Aliás, é verdade, porque houve uma reação muito grande dos outros estudantes que queriam continuar acessando as escolas. Poderia haver conflito, havia quem dissesse que o melhor caminho seria retirar da força, nós também não consideramos essa alternativa. Então, apesar do transtorno, da dificuldade, nós asseguramos que 97% dos inscritos, de um total de 8 milhões e 600 mil inscritos, pudessem estar habilitados ao Enem na data fixada e apenas 3%, um pouco mais de 3%, ficaram para dezembro, 271 mil, o que mostra claramente que foi uma decisão, no meu modo de ver, correta, acertada. Aliás, uma coisa que chamou a atenção, apesar de todos esses problemas, de todo esse noticiário, o nível de abstenção não foi tão grande como dos últimos exames, não foi? Não foi tão pequeno assim, foi de cerca de 30%, mas tem sido elevado ao longo dos últimos anos. Eu creio que o maior índice de abstenção foi 2009, com 37%. Esse é um fenômeno que ocorre sempre com relação ao Enem, porque muitas pessoas se inscrevem, algumas até para avaliar como é que está o seu nível de conhecimento, avaliar até uma experiência nova, como, por exemplo, prestar um exame como o Enem. Então, tem todo tipo de situação, inclusive estudante que cursa o nível médio e que quer utilizar o Enem como caminho de acesso à universidade, utilizando FIES, ProUni ou SISU. Agora, voltando à sua resposta anterior, o governo federal
recebeu até críticas por ter sido muito cauteloso nisso aí, né? Pedindo aos estados cuidado nas desocupações para evitar até truculência policial, etc. Mas onde a justiça mandou desocupar, não era para desocupar mesmo? Era, sim. Mas é uma missão e uma tarefa local, da justiça local. A maior parte das ocupações ocorreram em unidades escolares vinculadas às redes municipais e principalmente estaduais. Então, caberia às secretarias estaduais de educação e junto às autoridades da justiça local e da própria Polícia Militar adotar as medidas necessárias a que aqueles espaços fossem desocupados. O nosso receio é que pudesse gerar qualquer clima de violência, de maior, eu digo, conflito, inclusive pondo em risco a integridade de jovens, o que não era e nunca foi o nosso objetivo. Agora, a gente viu que algumas escolas retiradas do Enem, né, nessa primeira fase, foram ocupadas por grupos bem pequenos. Quer dizer, foram 271 mil estudantes prejudicados por invasões cujo número de adeptos provavelmente não chegava a 1% disso, né? Não é injusto, ministro? Eu acho injusto. Eu acho que 20, 30 pessoas invadirem, ocuparem uma escola e terem a posição de que aquela sua iniciativa ela tem um valor maior do ponto de vista de protesto do que o direito de ir e vir, eu acho que é um tremendo erro. Claramente, qualquer cidadão brasileiro, num país democrático como o nosso, tem o direito de protestar, de gritar, de reclamar, de expor suas ideias. Isso é próprio da democracia, mas o direito democrático ao protesto, ele se encerra quando começa o direito do seu colega, o direito de ir e vir e o direito de acesso à educação. Infelizmente, alguns poucos, no exercício legítimo e democrático do direito ao protesto, prejudicaram aí quase 300 mil outros brasileiros que queriam fazer o Enem. Agora, para essa segunda etapa do Enem, dias 3 e 4 de dezembro, como é muito menos gente, o governo vai ter alternativas, vamos dizer assim, um monte de pequenos planos B? Se a escola tal foi invadida, a prova se desloca para essa outra ali perto. Mas o senhor não responde agora não. A gente faz um breve intervalo, o senhor responde já já, tá? Voltamos já já. Sai daí não, que eu espero você aqui, hein? Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje com o deputado e ministro da Educação, Mendonça Filho. Ministro, eu tinha deixado no ar aquela pergunta, para essa segunda fase do Enem, o governo vai ter planos B, quer dizer, alternativas para deslocar a prova de uma escola para outra, se aquela onde tem prova marcada for também ocupada? Bom, primeiro eu apelo ao bom senso que as pessoas não voltem a gerar ocupações e invasões de escolas que estejam no planejamento do Enem. Da outra vez esse apelo não adiantou muito. Né? Até adiantou, em certo sentido, porque o universo de espaços ocupados era muito maior. No final das contas, ficaram cerca de 405 escolas ou unidades onde se aplicou o Enem e se aplicaria neste caso. E agora eu imagino que pelas considerações e medidas tomadas pelo INEP, privilegiando espaços onde a gente tem a maior segurança de que não serão ocupados, eu creio que a gente não vai enfrentar esse tipo de dificuldade. E, ao mesmo tempo, também, a gente está falando de 3% do total, né? A gente fez um Enem para 8 milhões e 300 mil alunos. Que estavam... Mas, de todo jeito, existe algum planejamento para um plano B, uma coisa assim? Existe. E a recomendação nossa ao INEP é que adote mecanismos que permitam, por exemplo, uma relocalização rápida em se tratando de um universo que corresponde a apenas 3% do total daqueles inscritos para o Enem. Então, ficará muito mais fácil uma adequação dessa realidade, se houver necessidade, tendo em vista mecanismos de segurança e para evitar qualquer tipo de conflito. Agora, a gente conversando, nós dois conversando, ministro, o senhor é o responsável por toda a logística, eu acompanho profissionalmente tudo. Agora, o aluno, aquele jovem que está ali, isso é uma parte importante da vida dele, né?
Muitos alunos desses que foram prejudicados, esses 271 mil, estão com medo e toda hora perguntam, será que essa prova nova não vai ser mais difícil que a outra? Porque o nível de tensão aumenta, é inevitável, né? Essa expectativa eu lamento e até me solidarizo com os estudantes prejudicados a partir das ocupações e invasões de escolas, locais que estavam reservados para a aplicação da prova do Enem na primeira leva, que atendeu aí 97%, mas foi o que nós pudemos fazer dentro de um quadro de adversidade. Esse planejamento salvou o Enem, eu posso dizer. Pois é, mas a prova não vai ser de uma carga de dificuldade diferente. A nova prova, ela é rigorosamente equivalente à primeira. E isso se dá por conta da aplicação da teoria da TRI, que é a teoria de resposta sobre item, que é justamente o que garante um nível de dificuldade exatamente igual. Então, ninguém vai ser prejudicado, isso é cientificamente comprovado a partir de pesquisadores e pessoas que atuam na área no Brasil e no exterior. Agora, uma outra preocupação é que essa segunda prova não vai coincidir com alguns vestibulares aí espalhados pelo país. E aí, o estudante que tiver inscrito no vestibular não tem jeito, aí tem que optar mesmo, fazer a escolha de Sofia, né? Essa será uma opção de cada um. Infelizmente, o Ministério não poderia oferecer uma outra data que não essa que foi ofertada, para que a gente pudesse ter tempo para a organização de um novo Enem específico para um universo muito pequeno, reduzido diante do todo, mas que igualmente é complexo e exige uma dedicação muito grande dos servidores do INEP. E aquela história do possível vazamento, ministro, a essa altura já dá para dizer, dá para dar uma resposta definitiva? Houve, foi pequeno, foi aqui ali, ou não houve vazamento? Na verdade, todo o planejamento de combate à fraude, ele foi feito a partir de uma articulação do INEP junto com a Polícia Federal. Então, a gente recomendou e o próprio INEP trabalhou na identificação de nomes que em concursos anteriores, em vestibulares, em Enems anteriores, eram nomes suspeitos para que tivessem uma atenção específica e especial. E, ao mesmo tempo, cruzamento de dados e informações que permitem ao INEP e à Polícia Federal justamente dizer que aquele ou aquela pessoa pode se comportar de forma inadequada com relação à aplicação da prova do Enem. Isso permitiu, por exemplo, as investigações que redundaram na exclusão de 14 pessoas, já no ato de entrevista coletiva final do Enem, nós estávamos ao lado com um delegado da Polícia Federal, designado justamente para comandar todo o processo de inteligência e, ao mesmo tempo, também desmascaramos duas gangues articuladas, uma com foco principalmente em Minas Gerais, outra no norte e nordeste do Brasil. E todo esse trabalho ele vai chegar a uma conclusão final, demarcando claramente quem se beneficiou, que tipo de fraude se tentou fazer e quais pessoas eram conectadas com esse tipo de procedimento. Elas serão todas desclassificadas e a gente não pode, por conta de 20 ou 30 pessoas, prejudicar um universo de 8 milhões e 600 mil pessoas. Bom, e aí já dá para começar a projetar o futuro. Primeira coisa que andou se falando nos últimos dias, é verdade que se prevê aí a exclusão da redação nos próximos exames? Algumas pessoas tecnicamente falam sobre isso e há uma discussão, um debate acadêmico bastante elevado, mas nós descartamos totalmente a retirada da redação dos próximos Enems. Eu acho que é uma medida que não existe nenhuma conclusão com relação à avaliação que nos permitisse esse tipo de decisão. Então, está mantida a redação para 2017 e também para 2018. O senhor acredita que no futuro o Enem junto com o PAS e tudo, possam vir a ser substitutos definitivos dos vestibulares? Já o são. A rigor, o Enem hoje já é muito aplicado e recepcionado por boa parte das universidades e faculdades brasileiras. É lógico que a gente tem espaço para aprimoramento e é essa a nossa missão, fazer com que a gente tenha mais segurança, a gente possa separar
aqueles estudantes que fazem o Enem apenas com o intuito da certificação de conclusão do ensino médio, o ENSEJA, por exemplo, e aqueles estudantes que fazem como forma de treinamento, de preparação para a conclusão do ensino médio, a gente pode lançar simulados que não precisam ser, aplicados dentro de uma concepção de segurança do Enem, e que o jovem de segundo ano do médio ou do primeiro ano do médio, ele fazendo o Enem, necessariamente ele não precisa fazer o Enem com o nível de aparato de rigor de segurança pública que é utilizado para evitar fraude e vazamentos. Então, a gente teria um universo muito mais reduzido se, porventura, considerarmos esses dois públicos. Pois é, isso está no norte aí, tá no norte, é meta. Está no roteiro e está aberta a discussão. Nenhuma decisão será tomada sem que haja uma discussão muito ampla a partir dos técnicos, profissionais, educadores vinculados ao INEP, ao Ministério da Educação e também junto à academia, universidades e todos que queiram colaborar para que a gente possa aprimorar o Enem. Não há nenhuma decisão de alteração profunda que possa significar uma mudança substancial no Enem nesse instante. Bom, vencida essa batalha aí, vamos falar de outra guerra que se avizinha, né, que tem a ver com o futuro do país, que é a reforma do ensino médio. E a discussão parece ter virado muito mais ideológica do que técnica, né? Mas o senhor fala isso também daqui a pouquinho. A gente vai fazer mais um breve intervalo, é bem rapidinho, sai daí não, tá? Voltamos já. Voltamos para o último bloco do Band Entrevista, hoje com o ministro da Educação, o deputado Mendonça Filho. Ministro, eu tinha deixado no ar aquela pergunta, a discussão sobre a reforma do ensino médio, ela virou mais ideológica do que técnica? Tem muita resistência por parte de grupos ligados ao governo anterior, por exemplo? Tem, Sérgio, infelizmente. Deveria ser uma discussão eminentemente técnica. Eu lembro, inclusive, que o governo anterior pautou mudanças no ensino médio brasileiro. Houve até discurso, não sei se você chegou a assistir, da própria ex-presidente Dilma, defendendo mudanças muito semelhantes às que nós estamos... O governo anterior começou essa discussão, na verdade, Exato. Né? É uma discussão até histórica, que remete a quase 20 anos. Então, não é algo novo. O Brasil é um país que está desconectado da realidade internacional. Toda a Europa tem ensino médio muito mais flexível, focado numa base nacional curricular, que ela deve ser conteúdo obrigatório para todos do ensino médio, e, ao mesmo tempo, forte ênfase em português e matemática, na língua do país que, porventura, você estuda. Esse é vamos dizer assim, o modelo que é aplicado em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, na França, no Canadá, nos Estados Unidos e países da Ásia também, Singapura, Coreia. Então, o Brasil está na contramão do mundo. E maior conexão com educação profissionalizante, técnica e, finalmente, um espaço para que o jovem defina o seu caminho, o seu itinerário formativo, que hoje isso não ocorre no Brasil. Agora, a decisão de apresentar rapidamente, logo no início do governo, essa proposta, teria sido uma escorregada, sob o ponto de vista estratégico, que acabou gerando essa monte de reclamação, essa discussão toda? Eu acho que tem um aspecto muito positivo. A gente colocou o debate da educação na pauta nacional. Há muito tempo a gente acompanha o debate da política brasileira, que diz respeito, sobretudo, a medidas econômicas. Eu não me lembro quando o Brasil debateu a educação como um tema nacional importante e relevante. E a gente sabe que, para o Brasil avançar do ponto de vista de futuro, há de ter forte investimento com qualidade na área da educação. Então, esse modelo do ensino médio, ele vai valorizar a formação técnica profissional, profissionalizante, e vai valorizar o papel do estudante, que vai poder focar e se dedicar a disciplinas que estejam mais conectadas com a sua vocação
e a sua vontade pessoal. Aliás, o mercado de trabalho, né, a gente vê grandes empresas, inclusive de recursos humanos, reclamam há muito tempo, né, que o jovem brasileiro ele sai da escola sem nenhuma aptidão, ele ainda não está pronto para esse mercado de trabalho. Um dos objetivos da reforma é esse aí. É esse aí. Inclusive, eu lembro que a questão do desempenho dos estudantes brasileiros em português e matemática, a gente tem um nível de desempenho inferior ao do que nós tínhamos há 20 anos atrás. O IDEB do ensino médio brasileiro, ele desde 2011 não é atingido, quer dizer, a gente está não cumprindo as metas fixadas para o nível médio. A gente tem 1.700.000 jovens que nem trabalham nem estudam. A gente tem 1 milhão de jovens quase, com 17 anos, que deveriam estar concluindo o ensino médio no terceiro ano e que estão excluídos do ensino médio. O que é que isso significa? Que muitos deles estão sendo dragados pela criminalidade, pelas drogas nas pequenas e médias e grandes cidades do Brasil. Então, para mim, isso revela a necessidade urgente de reformas. E a reforma foi enviada via MP, medida provisória, que é um projeto de lei que tem uma maior celeridade, mas que o parlamento pode alterá-lo parcialmente, totalmente. E até rejeitá-lo. Então, não há, eu digo, clima para um debate meio que histérico. Eu acho que o mais é mais propaganda de quem não tem argumento para apresentar a mesa do debate do ensino médio e fica se pegando apenas um detalhe. A flexibilidade do currículo por áreas de competência é uma outra coisa que gerou muita... Mas tem vantagens, né? Quais seriam as principais vantagens disso, ministro? Que você possa garantir ao jovem um conhecimento mínimo naquilo que é fundamental. Por exemplo, é obrigatório e será obrigatório português e matemática nos 3 anos. Inglês. Como língua universal hoje, também estando presente praticamente durante o ensino médio, mas não obrigatoriamente os 3 anos. E um conteúdo adicional chamado Base Nacional Comum Curricular, que será debatida num âmbito de pesquisadores, educadores e pessoas qualificadas na área da educação, que vai envolver disciplinas como química, biologia, física, história, geografia, sociologia, filosofia, dentre outras. Muitas delas funcionando de forma interrelacionadas, então necessariamente mas cada uma na sua área de competência. Na sua área de competência. E você tendo espaço para aprofundamento do seu itinerário formativo nas ciências humanas, ciências da natureza ou o ensino profissionalizante. Sim, mais ou menos, o senhor estava falando, eu me lembrei aqui, meu filho mais velho, quando estava lá atrás, no ensino médio, ele vivia reclamando, pai, eu tenho que estudar física, química, eu na minha vida profissional nunca vou mexer com isso. E realmente, ele se formou em jornalismo também e não está mexendo com química nem física. É mais ou menos por aí, né? Se você fizer uma pergunta a qualquer estudante do ensino médio, se ele se sente feliz, identificado com o ensino médio atual brasileiro, ele vai dizer que não. E um dos motivos é justamente este, o fato de que há uma desconexão muito forte e o nível de oferta dos conteúdos semelhante para qualquer pessoa. Não é que o seu filho, como estudante de nível médio, ele não precisa aprender física, mas ele não precisa aprender física na mesma profundidade daquele estudante que vai fazer, por exemplo, engenharia. Claro. Então, o engenheiro precisa de maior profundidade, maior conhecimento de física. O jornalista precisa do básico da física. A lógica é justamente essa. Agora, uma pesquisa do IBOP apontou que 77% dos brasileiros, quer dizer, quase 8 em cada 10 brasileiros, apoiam essa reforma. Ou seja, o número dos que, alguns não souberam responder, outros não têm opinião, mas o número dos que são contra a reforma é muito pequeno. É um número pequeno que está fazendo um barulho enorme. Isso aí é um fundamentalismo ideológico que acaba prejudicando o desenvolvimento do ensino? Eu acho que é um posicionamento mais do que ideológico, é mais partidário. E, às vezes, também se confunde com a posição ideológica. Porque, se porventura o PT do passado defendeu a reforma do ensino médio, entidades como a UBS tinha no seu site principal a defesa do ensino médio, por que mudaram de opinião depois da mudança do governo? Não faz sentido. Eu acho que a gente tem que respeitar o interesse do país,
que precisa avançar na educação, especialmente na educação no nível médio. Bom, temos 1 minuto ainda de tempo no programa, ministro. Eu lhe pergunto, a PEC dos gastos públicos, até que ponto ela realmente pode prejudicar o orçamento da educação? Em nada, porque a PEC ela estabelece um teto global, não afeta aquilo que é investido na área da educação. Nosso compromisso na área da educação no governo Temer é tamanho que o orçamento de 2016, que foi 129 bilhões de reais, será acrescido de cerca de 9 a 10 bilhões para 2017, com 139 bilhões de reais. Então, mostra claramente que essa PEC não vai afetar os investimentos na área da educação. E agora, sim, para encerrar, o senhor nessa semana anunciou reajuste de quase 11% a professores e técnicos em universidades e institutos federais. Isso já estava previsto no orçamento? Está tudo garantido, sem problema? Estava previsto, garantido em lei e que nós estamos aplicando dentro daquilo que foi pactuado e acordado com os servidores e professores vinculados ao Ministério da Educação. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista e a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. A gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band. Boa noite, aproveite o fim de semana.